8 horas 10 minutos, 8h10. Boa noite a todos, amigos, amigas, nossos colegas que se encontram aqui no plenário da Câmara Municipal. Nosso boa noite. Aos amigos que nos acompanham através das emissoras da cidade, a Rádio Cultura, a 91 FM, o Sistema Beluz de Comunicação, a Bariri Rádio Clube, também nos acompanham pelo site da Câmara Municipal. Boa noite a todos. E em nome de Deus e Nossa Senhora Aparecida, declaro aberta mais uma sessão ordinária, diretamente da Câmara Municipal de Bariri, nesta segunda-feira, hoje, dia 20 de junho do ano de 2016. Quero agradecer a presença da imprensa, Jornal Candeia, na pessoa da Rosana Coleta e do grande Robertinho Coleta, site O Perguntador, na pessoa do nosso grande amigo Fernando César, meu companheiro de rádio Nami Júnior, que será homenageado nesta noite pelo nobre vereador Ricardo Prearo. 19 anos, né, Nami? 18 anos de rádio, esse grande comunicador da cidade. Fred e demais amigos que marcam presença nesta sessão ordinária. E também, em nome de todos os vereadores, Deolindo Candoleira, Ayrton Luiz Pegoraro, Sidney Infante, Rubens Pereira dos Santos, Elisa Luiza Fanton Bolini, Benedito Antônio Franchini, Ricardo Prearo e o Ayrton Poloni Boff. Agradecendo também a nossa assessoria de imprensa na pessoa do grande Carlinhos Galícia e também o nosso grande Juninho Jujeque na retaguarda, transmitindo a sessão pela internet e pelo site da Câmara Municipal de Bariri. Todos os vereadores possuem a ata da sessão passada. Eu coloco em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que são favoráveis permanecem sentados, contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Objeto de deliberação. Projeto de lei número 35 de 2016 do Poder Executivo, que acrescenta o parágrafo 4º e dá nova redação aos parágrafos 1º e 3º do artigo 5º da Lei número 4.000, de 5 de abril de 2011 e dá outras providências. Boa noite a todos que nos acompanham. Senhor Presidente, com a presente mensagem, venho à presença de Vossa Excelência e demais nobres e ilustres senhores vereadores encaminhar para trâmite regimental de apreciação e deliberação desta Casa o projeto de lei número 35 de 2016, que acrescenta o parágrafo 4º e dá nova redação aos parágrafos 1º e 3º do artigo 5º da Lei 4.000, de 5 de abril de 2011. O disposto na Lei 4.000, de 5 de abril de 2011, está inserido no contexto maior de promover o desenvolvimento econômico em sede do município. Com isso, gerando desenvolvimento social através da utilização de iniciativa pública voltada a programa Maior Geração de Emprego e Renda, melhoria das receitas públicas decorrentes de valor adicionado na produção, a refletir maior participação da cota, parte do ICMS, no geral da divisão pelo Estado. Após minucioso estudo do seu texto, sabiamente aprovado pela Casa Legislativa no ano de 2011, e com o propósito em atender e modernizar as regras para inseri-las em decorrente contínua de aperfeiçoamento rumo aos objetivos. Requerimento número 15 de 2016. Em votação, os vereadores que são favoráveis permanecem sentados, contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Vamos para as moções dessa sessão ordinária. Moção número 27 de 2016, de autoria do nobre vereador Ricardo Prearo. Senhor Presidente, moção de aplausos ao radialista Nami Júnior. Proponho na forma regimental que seja consignada em ata moção de aplausos ao Nami Júnior, que este mês completa 18 anos de história e dedicação à profissão de radialista e comunicador. Ante o exposto e atendida às formalidades regimentais, requeiro que fique constatado na ata dessa sessão ordinária moção de aplausos
ao radialista Nami Júnior, e que atualmente apresenta o programa Sertanejo Nami Júnior, na Rádio Cultura, completando 3 anos do programa para toda a nossa região. Requero que seja enviado cópia da presente ao homenageado, a quem essa Casa de Lei enaltece e agradece em nome do povo baririense. Sala das Sessões, Dr. Amélio Tanganelli, Bariri, 20 de junho de 2016. Vereador Ricardo Prearo e vereador Fernando Foloni. Eu coloco em discussão e votação moção número 27 de 2016, de autoria do nobre vereador Ricardo Prearo. Em votação, os vereadores que são favoráveis permanecem sentados, contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Quero parabenizar o nobre vereador Ricardo Prearo e parabenizar o nosso colega de trabalho, afinal de contas eu sou radialista também. É uma profissão que quando entra no sangue não sai mais, né? São 18 anos dessa história. Parabéns, viu, Nami? Parabéns a todos os comunicadores, em especial a sua pessoa, que merece todo o nosso respeito. Eu vou deixar à vontade para os vereadores que queiram subscrever, com a permissão do nobre vereador Ricardo Prearo. Vamos para as indicações desta sessão ordinária. Indicação número 65 de 2016, de autoria do nobre vereador Ricardo Prearo. Senhor presidente, o vereador que esta subscreve indica nos termos regimentais a excelentíssima senhora prefeita municipal que realize com urgência uma operação tapa-buraco na rua Paulino Pessuto, no bairro Cidade Jardim. Justificativa: a citada rua visivelmente sofre com a danificação do pavimento e com muitos buracos e ondulações, o que nos faz recomendar o RECAP para sanar esses problemas com a maior brevidade possível. Certo do pronto atendimento, agradeço antecipadamente e aguardo providências. Sala das Sessões, 20 de junho de 2016, vereador Ricardo Prearo. Indicação número 66 de 2016, de autoria do nobre vereador Ricardo Prearo. Senhor presidente, o vereador que essa subscreve indica nos termos regimentais a excelentíssima senhora prefeita municipal e ao setor responsável, sugerindo uma programação de corte e poda das árvores existentes na Praça da Matriz. Justificativa: trata-se de uma medida solicitada por vários munícipes, e inclusive pelo pároco da Igreja Matriz, o senhor padre Érico Tiago Nogueira, na busca da preservação e conservação desse patrimônio público municipal, considerando ainda que os galhos das árvores poderão atingir os munícipes e a rede de iluminação pública. Portanto, a medida se faz necessária com a maior brevidade possível. E certo do pronto atendimento, agradeço antecipadamente e aguardo providências. Sala das Sessões, 20 de junho de 2016, vereador Ricardo Prearo. Indicação número 67, 2016, de autoria dos nobres vereadores Luiz Fernando Foloni, Celisa Luiza Fanton Bolini e Rubens Pereira dos Santos. Senhor presidente, os vereadores que subscrevem nos termos regimentais ouvido o plenário indica a excelentíssima senhora prefeita que seja criado no município o projeto Rede de Proteção Animal Amigo é pra se cuidar, que estabelece sanções e penalidades administrativas para aqueles que praticarem maus tratos aos animais. Disciplina o comércio de animais de estimação no município de Bariri. Determina que os proprietários de cães de raças notoriamente violentas e perigosas coloquem o equipamento de segurança, chamado focinheira, nos animais quando transitarem em parques, praças e vias públicas. Disciplina as normas de tráfego de veículos de tração animal e dá providências. Institui a Semana de Proteção aos Animais no âmbito do município de Bariri e dá outras providências. Dispõe sobre a venda e doação de animais de estimação de pequeno, médio e grande porte, em feiras e exposições que não tenham esse fim específico no âmbito do município de Bariri. Sala das Sessões, 20 de junho de 2016. Vereadores Luiz Fernando Foloni, Celisa Fanton Bolini e Rubens Pereira dos Santos. Indicação número 68 de 2016, de autoria dos nobres vereadores Celisa Luiza Fanton Bolini, Luiz Fernando Foloni e Rubens Pereira dos Santos.
Senhor presidente, os vereadores que subscrevem nos termos regimentais ouvido o plenário indicam à excelentíssima prefeita Deolinda Maria Antunes Marino e aos setores competentes, se este for o entendimento, para a realização de teste de acuidade visual em todas as crianças da rede municipal e de ensino fundamental. Justificativa. Segue em anexo modelo de projeto de lei que pode instituir no município de Bariri a realização do teste de acuidade visual e a obrigatoriedade do exame preventivo, prevenção à ambliopia. O mais importante é prevenir, e para isso, quanto mais precoce fizermos o diagnóstico, melhor será o resultado alcançado. É importante que os pais e educadores saibam a importância de prevenir a ambliopia o mais rápido possível, para maior oportunidade de cura. Aguardamos, assim, parecer favorável do Executivo para a execução desse projeto, em período de aula no ano letivo. Os dados servirão como base para instituir políticas públicas de prevenção à cegueira visual. Sala das Sessões, 20 de junho de 2016. Vereadores Celisa Fantombolini, Luiz Fernando Foloni e Rubens Pereira dos Santos. Muito bem, faltando 26 minutos para as 9 horas da noite, nós vamos para os ofícios recebidos do Poder Executivo. Ofício número 152 de 2016, recebemos do Poder Executivo, já encontra-se à disposição dos vereadores o balancete e receita com páginas numeradas de 1 a 11, referentes ao mês de maio de 2016, já se encontra à disposição. Recebemos também do Poder Executivo o balancete da receita e despesa referente ao mês de maio da autarquia Saemba. Muito obrigado ao superintendente Luiz Roberto Piton, no qual nós agradecemos. Vamos para as correspondências diversas desta sessão ordinária. O comandante do 2º Batalhão de Polícia Ambiental, Tenente-Coronel Donizete Martins dos Reis, tem a honra de convidar Vossa Excelência para a cerimônia do 39º aniversário desta unidade. Será em Birigui, amanhã, dia 21, às 19 horas. Será no Salão de Eventos do Sindicato das Indústrias do Calçados e Vestuário da cidade de Birigui, na Rua Roberto Clark, 460, no centro de Birigui, São Paulo. Todos estão convidados. Recebemos também do Supremo Tribunal Federal. Senhor presidente, incumbe o excelentíssimo senhor ministro, presidente Ricardo Lewandowski, de acusar o recebimento do ofício número 72/2016, com cópia da moção número 22/2016 desta Câmara Municipal. Aproveito o ensejo para apresentar meus protestos de estima e consideração. Ana Maria Alvarenga Mamed Neves, chefe de gabinete do Supremo Tribunal Federal. Recebemos também do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Senhor presidente, cumprimento e ao ensejo participo-lhe que o processo ETC 1644-989, 14, dígito 7, trata da representação formulada pela empresa Minglab do Brasil, Comércio de Livros Limitada, em face de possíveis irregularidades na execução do contrato número 2 de 14, firmado pela Prefeitura Municipal de Bariri, decorrente do pregão presencial número 42 de 13, tendo por objetivo a aquisição de kits educacionais para os alunos da educação infantil, ensino fundamental, no caso educação infantil pré-escola, ensino fundamental do 1º ao 5º ano e ensino fundamental 2 do 6º ao 9º ano. Saliento que o processo 3.319.989.14 analisa o pregão presencial número 42 de 13 e decorrente contrato número 2 de 14, firmado entre o Executivo de Bariri e a empresa Supera Editora Cultural Limitada. A Igreja Primeira Câmara, em sessão de 5 de abril de 2016, acolhendo o voto desta relatora, decidiu julgar regulares a licitação e o ajuste decorrente. Decidiu também
julgar procedente a representação diante das irregularidades detectadas na execução contratual. Pelo presente, encaminho a Vossa Excelência na conformidade do disposto no inciso 15 do artigo 2º da Lei Complementar número 709 de 93, reprografia da citada decisão para conhecimento. Por oportuno, ressalto que o decidido não é suscetível de revisão por este Legislativo, conforme deliberação exarada do TCA. Apresento a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. Cristiana de Castro Moraes, conselheira do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. São 8h39. Nós vamos suspender a sessão por 2 minutinhos, coisa rápida para as comissões darem seus pareceres. Dentro de instantes, nós retornaremos com os nossos trabalhos, lembrando os vereadores que hoje, em virtude das contas da Prefeitura do ano de 2013, nós não teremos a palavra livre, tá? Essa mesa diretora está seguindo o regimento interno. Como hoje será votado as contas do ano de 2013, nós não teremos a palavra livre nessa sessão ordinária. Dentro de instantes, nós retornaremos. Muito bem, faltando 10 minutinhos para as 9h, 10 faltando para as 9, retomando os nossos trabalhos diretamente da Câmara Municipal de Bariri, nesta segunda-feira, hoje, dia 20 de junho do ano de 2016. Vamos aos pareceres. Parecer número 39 de 2016. Objeto: projeto de lei número 35 de 2016 do Poder Executivo. Exposição da matéria. O projeto de lei número 35 de 2016 acrescenta parágrafo 4º e dá nova redação aos parágrafos 1º e 3º do artigo 5º da Lei número 4.000 de 2011. Conclusão dos relatores. A matéria é de interesse do município, razão pela qual somos pela aprovação da mesma. Membros das comissões, aprovamos o presente parecer. Câmara Municipal de Bariri, 20 de junho de 2016. Justiça e Redação. Finanças e Orçamento. Obras e Serviços Públicos, aprovado por todos os vereadores. Em virtude da votação das contas da Prefeitura no ano de 2013, nós já vamos direto para a ordem do dia desta sessão ordinária. Em única discussão e votação, caráter de urgência especial, projeto de lei número 34 de 2016 do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a receber, mediante repasse efetuado pelo Governo do Estado de São Paulo, recursos financeiros a fundo perdido, bem como abertura de crédito adicional especial. Eu coloco em discussão o projeto de lei número 34 de 2016 do Poder Executivo. Com a palavra o nobre vereador Ayrton Luiz Pegoraro. Senhor presidente, demais vereadores, público presente, esse projeto de lei trata-se de solicitação de abertura de crédito no valor de 50 mil para que seja feita a castração de animais no município de Bariri. Isso foi uma solicitação de nossa autoria, em conjunto com os vereadores do PV Deolindo e Celisa, e nós ficamos contentes que está sendo aprovado, está sendo colocado para aprovação hoje, para votação, né? Que é um pleito muito antigo nosso e uma solicitação da antiga FAPAB e hoje Focinho Carente. Então, já sabemos que a Prefeitura já está providenciando um projeto para que seja enviado à Secretaria do Meio Ambiente para viabilizar essa demanda. Fico contente também que hoje está sendo colocado pelo nobre vereador Ricardo Prearo, instituindo a Semana dos Animais, né? Parabéns também, e eu acho que venha complementar a nossa solicitação. Muito obrigado, nobre vereador. O projeto continua em discussão. Em votação, os vereadores que estão favoráveis permanecem sentados, contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, caráter de urgência especial, projeto de lei número 35 de 2016 do Poder Executivo, que acrescenta parágrafo 4º e dá nova redação
aos parágrafos 1º e 3º do artigo 5º da Lei nº 4.000, de 5 de abril de 2011 e da outras providências. Eu coloco em discussão o projeto de lei número 35 de 2016 do Poder Executivo. Com a palavra o nobre vereador Ricardo Prearo. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora, público aqui presente, imprensa, uma boa noite a todos. Esse projeto de lei foi um objeto de uma discussão entre nós, vereadores, numa visita que nós tivemos sexta-feira passada numa das empresas da nossa cidade, na Frisocar. Inclusive, temos aqui na presença nossos amigos aqui, representando a empresa. E lá nós podemos conhecer lá todas as instalações dessa empresa, que é importante para a nossa cidade, que traz para a nossa cidade empregos, divisas. E lá foi comentado a respeito de algumas alterações com relação ao polo industrial que foi feito as doações no ano de 2011, se não me falha a memória. Uma das alterações, que inclusive foi sugerida pela empresa, foi fazer alguns ajustes nesse texto de lei, que era permitir com que a empresa mudasse, alterasse as atividades fins, né, das empresas que ali se localizam, né? E outros ajustes na redação do texto da lei. E nós, vereadores, né, após uma análise que nós fizemos aqui ao projeto de lei enviado pela prefeita, nós achamos oportuno, até pela questão que está passando, né, o município, a nosso Brasil, né, nas oportunidades, e nós não podemos aqui cercear qualquer possibilidade das empresas ter uma vantagem, né, ou qualquer possibilidade de estar modificando, alterando e melhorando as situações da empresa que possa, né, gerar, como eu disse, emprego e divisas para o município. Então, nós acatamos o pedido da empresa, vamos fazer essas alterações, provavelmente vamos aprovar, e espero que seja para melhorar, não só para a empresa Frisocar que está localizada ali, mas as demais possam se adequar quando precisarem, com o texto de lei, possam ali, né, se beneficiar de alguma forma. Então, a gente vai votar esse projeto e espero a aprovação de todos aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, nobre vereador Ricardo Prearo. O projeto continua em discussão. Com a palavra o nobre vereador Ayrton Luiz Pegoraro. Senhor presidente, esse projeto de lei enviado pela prefeita, ele tem por objetivo flexibilizar a lei 4.000 de 2011, que falava sobre a concessão diária no polo industrial na Avenida Perimetral Domingos Antônio Fortunato. Na ocasião foi colocada uma lei extremamente rigorosa e, pelo que a gente tem percebido, o momento hoje do Brasil requer uma certa flexibilidade. Várias empresas estão passando por dificuldades, algumas fechando, e as melhor sucedidas estão tentando se adequar ao momento atual. Não pela prefeita, nós ficamos sabendo por algumas empresas e pelo setor de desenvolvimento de nossa cidade, que algumas empresas estavam encontrando dificuldade na atividade fim que se destinava durante o processo licitatório regulado por essa lei. Inclusive, alguns me mostraram até o contrato depois, e ele divergia da lei em alguns pontos, uma coisa que foi feita de forma errada, porque no contrato assinado pelas empresas junto com o poder público, acredito que a maioria não sabia do teor dessa lei e não sabia decor, falava que poderia ser alterado, poderia haver algumas alterações nessas empresas, desde que em conformidade com o executivo. Mas, surpresa, na lei não falava isso. Então, eu acho que todos os empresários que assinaram esse contrato, que eu acredito que seja padrão de todas as empresas que se estabeleceram naquele local, então eu acho que eles ficaram extremamente prejudicados. Então, vamos colocar, tirando o juridiquês aqui, que está meio complicado de entender isso, mas como eu não sou advogado e sou simplesmente um veterinário, vamos colocar na forma prática isso aqui. Em alguns pontos ali,
simplesmente está sendo colocado que uma empresa que assinou esse contrato, ela possa, de repente, passar para outra empresa ou mudar o ramo de atividade, desde que não comprometa o que foi determinado no contrato em relação à criação de empregos, renda e principalmente em relação às construções nessa área que foi cedida pelo município. Ora, no meu ponto de vista, seguindo pela lógica, você pega, se estabelece a Volkswagen na cidade, ela acha que, por bem, que ela vai sair do Brasil, vai voltar para a Alemanha, e ela quer ceder a área para a Fiat. Ela se compromete com tudo que foi feito anteriormente em relação a empregos, área construída e tudo, não havendo prejuízo para o município, eu não vejo problema nenhum nisso. Pelo contrário, nós observamos também no contrato assinado, que fala que se não cumprir todas as normas ali escritas, essa empresa simplesmente sairia de mãos abanando. Isso não existe, gente. Nós temos aqui na cidade a Reseg, que por quantos anos atrasou o desenvolvimento da nossa cidade. Até que, por obra do Poder Executivo e por obra de um juiz de direito, ele resolveu fazer a desapropriação e ceder para algumas empresas que hoje geram todos, ou pelo menos a maior parte dos empregos da nossa cidade. Eu sei que na mesma situação da empresa que nós visitamos, tem mais duas solicitando, e desde que elas cumpram o que rege o contrato, que o município, no meu ponto de vista, não vai ser prejudicado com o fechamento dessa empresa, ou uma possível disputa judicial, que a gente sabe quando começa, mas não sabe quando acaba, eu acho que a gente tem que votar a favor. Porque isso daqui, não vejo nada aqui que vai prejudicar o município, pelo contrário. Então, baseado nisso, e baseado no fato de que existem mais empresas também na mesma situação, querendo mudar o ramo de atividade, sem comprometer a geração de empregos, sem comprometer as outras cláusulas, eu sinceramente não vejo por que complicar isso aí. Mesmo porque, como eu disse, essa lei não está em conformidade, a lei 4.000 de 2011, não está em conformidade com o que está no contrato. Praticamente essas empresas foram enganadas. Então hoje aqui nós simplesmente estamos tentando corrigir um erro e dar condições das empresas, de todas as empresas que adquiriram os imóveis que foram cedidos aqui para a prefeitura, tenham condições de ultrapassar esse nosso tempo de adversidade, esse nosso tempo de recessão, esse nosso tempo de encerramento, de corte de cargos de trabalho e encerramento de atividades de alguma empresa. Então é só, senhor presidente. Muito obrigado, nobre vereador Ayrton Luiz Pegoraro. O projeto continua em discussão. Com a palavra o nobre vereador Wellington Polônio Boff. Senhor presidente, nobres vereadores, todos que nos acompanham. Os colegas que antecederam exemplificaram bem o projeto. E isso é a prova, senhor presidente, que nós aqui da Câmara Municipal estamos ao lado do desenvolvimento da cidade, né? Estamos ao lado da geração de emprego, como muito contrário ao que foi dito alguns tempos atrás, que nós teríamos algum vínculo com o convênio que foi firmado com a JUSCESP. Então, ao contrário da administração, nós aqui do Legislativo estamos buscando fomentar, né, ajudar as empresas locais. E seria aqui uma agressividade, se não disser burrice da nossa parte, irmos contra os empresários, né, as empresas de nossa cidade que geram arrecadação, que geram emprego, que geram sustento das famílias que ali trabalham. E lembrando aos senhores que esse convênio que eu citei foi a prefeita que assinou, onde ela impôs que a partir de 2016, todas as empresas, para a retirada do alvará, teria que ter o projeto do bombeiro. Não que eu sou contra o projeto do bombeiro. O projeto do bombeiro, ele traz normas de segurança, e isso tem que realmente ter todas as empresas. Mas da forma que foi estipulado, sem reuniões com os empresários, sem reuniões com o pessoal ligado a essa área, e ter oferecido um prazo maior para que as empresas pudessem
ter os recursos necessários e não de uma forma abrupta como foi feita, ter que descapitalizar a empresa, isso, sem dúvida nenhuma, traz um atraso, um retrocesso, porque nós sabemos que muitas empresas da nossa cidade hoje não têm o alvará, porque não conseguiram ainda fazer todo o projeto e a execução do Corpo de Bombeiros que regulamenta isso aí. E isso é uma catástrofe, senhor presidente, porque nós temos empresas aí que geram mais de 30%, 35% da arrecadação do nosso município, que vão ter que tirar do seu investimento para fazer esse projeto. Como disse, não sou contrário, mas que tivesse dado um prazo para esses empresários. Feito uma reunião, falou, olha, estou assinando um convênio daqui a 3 anos para a liberação do alvará, vocês vão ter que ter o projeto do bombeiro. E não foi isso que aconteceu. Foi feito na calada da noite, todos foram pegos de surpresa e hoje muitas empresas não têm o alvará. Então aqui nesta noite hoje nós estamos proporcionando, né, às empresas da nossa cidade uma maior ampliação, um maior poder de crescimento, sem tirar aquilo que o município já obteve, que é a área mínima de construção e também os funcionários ali gerando emprego. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, nobre vereador Wellington Polônio Boff. O projeto continua em discussão. Em votação, os vereadores que são favoráveis permanecem sentados, contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 1 de 2016, que dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Bariri, referente ao exercício de 2013. Eu coloco em discussão o projeto de decreto legislativo número 1 de 2016. Com a palavra o nobre vereador Benedito Antônio Franchini. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, senhoras e senhores. Senhor presidente, estamos votando hoje a conta do exercício de 2013 do então prefeito já falecido Luiz Gonzaga Febraro e da prefeita em exercício Deolinda Marino Antunes. Segundo o parecer do Tribunal de Contas aqui, que é do conselheiro Sidney Stanislau Beraldo, relator, e o conselheiro Márcio Martins de Camargo, eles nos dizem, para simplificar, através desse parecer, que as contas do exercício da prefeita e do então prefeito estão regulares, estão em conformidade com a legislação. Eu que estou nessa casa aqui por quase 20 anos, eu tenho adotado uma prática, né, de quando o Tribunal de Contas emite um parecer favorável, eu seguir a orientação que eu entendo que é uma orientação técnica, uma orientação isenta aquém de qualquer situação política. Então, por esse motivo, né, por esses motivos, eu vou votar favorável, sim, às contas do Executivo. Entendo que necessita de alguns ajustes, né? Um deles até a questão da transparência. Outro dia foi motivo até de uma matéria em jornais regionais, né? Bariri não está, segundo esses órgãos, dentro dos parâmetros exigidos em relação à transparência das contas públicas. O município tem um prazo para se adequar. Se não se adequar nesse prazo, terá uma multa diária a ser paga. Espero que ele se adeque aqui que está sendo exigido pelos órgãos competentes. E também que promova algumas adequações, que mesmo o Tribunal de Contas, ele exaurindo parecer favorável às contas, ele faz algumas recomendações ao Executivo. E essas recomendações, elas serão averiguadas no futuro próximo, para ver se realmente aquilo que foi determinado pelo Tribunal de Contas está sendo cumprido
pelo Executivo. Diante disso, eu aprovarei as contas, tenho as minhas ressalvas, né? Entendo que em algumas situações o Executivo poderia ter sido melhor daquilo que foi, né? Na aplicação de alguns recursos, poderiam ter sido feitos melhores investimentos em relação a algumas questões. Vimos alguns gastos excessivos em relação principalmente a saúde e educação, acima do limite estipulado mínimo, que no caso da saúde é 15%, e da educação é 25%, muito acima, e com resultados propriamente ditos em relação à eficácia muito pequenos. Muita reclamação em relação à saúde do município, a educação também, gastos excessivos, e não vimos também nada de novo em nossa educação. Mas como temos aqui um parecer técnico, né, do Tribunal de Contas, vamos aprovar e vamos solicitar, né, esperar, ou melhor, que o Executivo promova melhoria nos próximos anos. Muito obrigado. Muito obrigado, nobre vereador Benedito Antônio Franchini. O projeto continua em discussão. Com a palavra o nobre vereador Ayrton Luiz Pegoraro. Senhor presidente, em relação à aprovação das contas da senhora prefeita e do falecido prefeito Gonzaga, eu acho que um fato novo hoje se faz presente. Eu reclamei muito, e minhas 3 últimas votações, eu votei contrário à aprovação de contas, que nos foi apresentada aqui, em virtude de vários apartados que eram colocados, e eu achava um absurdo, porque o Tribunal de Contas faz uma auditoria. A grosso modo, investiu tanto na saúde, na educação, papapi, papapá, beleza, sugerimos que a Câmara aprove as contas. Mas ele abriu os apartados em todos os problemas que tinha. Então, os problemas que tinha em relação às licitações, vários outros tipos de problema, ele abriu um apartado, e foi até uma sugestão minha nessa casa, através do projeto, que a Câmara só aprovasse as contas depois de todos os apartados julgados. Porque sem isso, a gente estava fazendo papel de palhaço aqui. Agora, o que mudou hoje? Hoje, continua da mesma forma. Através de um parecer assim, bem superficial, ele sugere à Câmara que aprove as contas. O que mudou do ano passado para esse? O Tribunal de Contas hoje está julgando apartados e, sem anuência da Câmara, está deixando políticos inelegíveis. Então, hoje, apesar de eu ter votado os 3 anteriores parecer contrário, tendo em vista a gravidade dos apartados que foram apresentados, que eu li um a um, tá? Hoje, parece que tem alguma coisa em relação à cadeira, né, Ditinho? Que tinha umas cadeiras que achou que... Parece que o tribunal não considerou uma... Agora, o que mudou, então, de repente? Mudou que hoje o Tribunal de Contas está condenando, fazendo o nosso papel. Aliás, tirou uma função nossa. Pois não, vereador? O senhor me fez uma pergunta, eu vou responder. Eu tinha até me esquecido. Existem 2 situações que fazem parte do parecer. Ao invés do tribunal eles fazerem apartados, eles enviaram, né, o projeto, o processo a essa casa, né, e deram parecer favorável. Uma delas diz respeito àquelas carteiras escolares, né, que supostamente estariam sendo descartadas de maneira inadequada. E outra questão é a questão dos medicamentos, né? Me parece que até o autor da denúncia é o vereador Wellington, que supostamente a prefeitura teria comprado medicamentos, né, durante esse ano de 2013, sem fazer o processo licitatório de maneira correta. Aliás, sem fazer a licitação, na verdade, né? Ultrapassando o limite, né, que poderia se comprar até R$8.000. 300 mil reais, né? Agora, eu até, nesse aspecto, até estranho o Tribunal de Contas não fazer um apartado em relação a isso, porque isso aí me parece que é uma coisa um tanto que clara, né? Que o Executivo promoveu realmente, ele deixou de
de certo modo, ele deixou de fazer aquilo que era obrigação dele, né? Talvez sei lá o quê. Mas, com tudo isso, ainda ele emite parecer favorável. Então, a gente acaba seguindo a orientação, né? E o parecer nada mais é que uma orientação que a gente entende que é técnica, mas a gente também contesta algumas situações. Eu tinha esquecido, foi bem lembrado pelo vereador, essa questão do medicamento, eu acho que merecia um estudo mais aprofundado do Tribunal de Contas. Não jogar para essa casa uma situação que eles teriam que analisar de uma melhor forma. É muito cômodo para eles jogar para a Câmara e a Câmara que se vire. Eu acho que não é esse o caminho. Eu acho que em outras situações bem insignificantes, bem menores, eles analisaram. Por que não estão analisando isso aí também? Obrigado, vereador. Mais uma vez, medicamento, né? Então, volto a repetir. Antigamente, essa votação era simplesmente um faz de conta. Você votava, depois o Tribunal de Contas apontava a irregularidade, julgava essa irregularidade, mas como era essa casa que tinha que fazer o julgamento do político, ficava por isso mesmo. Quando eu apresentei aquele projeto, me foi dito que não havia condições de se esperar um apartado, que muitos demoravam anos e anos. Então, quer dizer, de todo jeito, ia causar não ia ter justiça, né? Agora, parece que é um remendo que fizeram aí, eles assumiram uma responsabilidade que seria nossa, de pegar e mandar para a justiça quem está com contas reprovadas, mesmo em apartado, tá? Então, nós perdemos uma função importante, quer dizer, perdeu não, porque já de acordo com a lei nós já não estávamos fazendo, né? Como é uma lei nova, está em fase de adequação, algumas condutas judiciais ainda estão sendo, para nós, é surpresa, então esperamos que se resolva mais a contento esse julgamento das contas, que eu considero até hoje falho. Hoje um pouco melhor, mas continua falho. Por isso, hoje eu vou votar favorável. Muito obrigado, nobre vereador Ayrton Luiz Pegoraro, Benedito Antônio Franchini. O projeto continua em discussão. Em votação, os vereadores que são favoráveis permanecem sentados, contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Eu quero agradecer de coração a presença de todos os amigos aqui no plenário, aos ouvintes da Bariri Rádio Clube, Rádio Cultura 91 FM, as pessoas que acompanharam pelo site da Câmara. Um grande abraço, agradecendo a Deus e a Nossa Senhora Aparecida. Nada mais havendo a se tratar, declaro encerrado mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal. Um grande abraço a todos, boa noite e até a próxima sessão.